Ok, vou começar orando, né? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, porque o Senhor trouxe aqui essas pessoas que precisavam estar aqui, o Senhor nos ajuntou como um corpo que o Senhor escolheu montar, não como algo que a gente institucionalizou, não como algo que a gente criou, não como obra das nossas mãos, Senhor, mas segundo a Tua boa vontade. Muito obrigado por estarmos aqui. Agora fala conosco e usa qualquer boca que o Senhor quiser aqui para falar conosco. Que a gente possa sair daqui um pouco mais próximo de Ti, um pouco mais distante da nossa natureza caída, nossa natureza que é contra Ti. Nos ensina, Senhor, a olhar para Ti e obter o nosso verdadeiro alimento de Ti, Senhor. Amém. Então, pessoal, o tema, não sei se alguém viu no site, na comunidade lá, eu tinha posto lá no grupo, na fanpage do Armazém, eu tinha posto o tema, que é o verdadeiro jejum, né? Porque eu não achei um nome melhor. Mas eu queria falar um pouco sobre uma experiência pessoal que eu tive com a Bíblia muitos anos atrás e que mudou a minha vida cristã, baseada num capítulo da Bíblia, que é o capítulo 58 do livro de Isaías. Não sei se alguém aqui conhece o livro, mas essa experiência pessoal que eu tive foi que eu passei um momento bem pesado da minha vida, bem longe de Deus e bem longe dos irmãos, porque para mim, a partir daí, estar perto de Deus é estar perto dos irmãos, estar perto de irmãos, estar perto de pessoas que pensam o mundo da mesma forma que eu, ou parecido, e que a gente vai se ajustando. Mas eu estava muito distante de todo mundo e passei um tempo bem ruim para mim, bem depressivo, bem mal, longe dessa esfera. E aí na minha recuperação, em um certo momento, eu me deparei com isso aqui, porque eu estava muito decepcionado com a igreja, o que as pessoas falavam que era a igreja e o que as pessoas praticavam de igreja. Qual que era a vivência? O que eu lia ali em Atos 2, na vivência que Paulo tinha de igreja com as pessoas que ele passava, onde ele andava pela Ásia lá e tinha contato com o pessoal. O que eu via Paulo vivendo, os apóstolos vivendo no começo, e o que Jesus falou, principalmente nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus e também todo o livro de João e todos os evangelhos ali, eu estava achando muita discrepância em relação ao que eu via na Bíblia e o que eu via na prática cristã, inclusive na minha, né? E uma coisa que é comum a gente ver hoje em dia ainda, não só nessa época, mas hoje em dia, é uma super espiritualidade, né? Tudo que se tem a respeito de Cristo e da igreja, as pessoas tomam como uma espiritualidade, como algo místico, algo inalcançável, algo que é uma magiquinha, alguma coisa que você não é tangível, você não toca. E acaba se dando mais valor a essas coisas místicas, essas coisas mágicas, essas coisas que a gente não vê, que a gente não toca, do que as coisas que a gente toca, né? E esse capítulo 58 de Isaías, ele veio para mim como um soco na minha cara, onde Deus claramente mostra o que ele espera de nós como comunidade, como igreja, como povo de Deus. E esse trecho começa falando sobre a natureza do jejum, começa falando sobre o jejum, que é uma prática que existe dentro do cristianismo, existe dentro de outras expressões religiosas também, mas o cristianismo é uma coisa, uma prática que existe, mas que não se fala muito. Tem gente que pratica e glamoriza muito o jejum, né? Como algo super que você deve fazer sempre. Tem gente que desdenha e fala, não, o jejum não é isso, não é passar fome e tal. E geralmente, pelo menos segundo a minha visão, essa prática do jejum, ela tem sido tomada de uma maneira errada, assim, né? Ela tem sido vista mais ou menos como uma simpatia, que é mais ou menos apelando para esse lado místico, né? Eu vou fazer jejum, eu vou deixar de comer um tempo, eu vou me abster de alguma coisa para ter um momento místico ali com Deus. E aí, geralmente, o cara que clama fazer muito jejum, diferentemente do que Jesus fala lá em Mateus, que fala assim, se você faz jejum, não fica abatido, não aparece abatido para que as pessoas falam, olha, esse cara está fazendo jejum.
Mas esconda isso e faça para você mesmo, para você ter uma relação ali, um momento de se abster das coisas naturais para ter uma reflexão ali. Mas faça isso pessoalmente. E o que a gente vê aí é muita gente declarando: o pastor tal fez tantos dias de jejum no monte, meio querendo emular aquela experiência de Cristo logo que ele vai começar o ministério dele, né? Que é uma experiência bem forte, aquela experiência da tentação. Jesus se retirou para o deserto e passou 40 dias e 40 noites em jejum, em reflexão, em oração ali, e ali ele foi tentado, e depois que ele venceu essa etapa, que ele passou essa etapa da tentação, ele já começa o capítulo 5, 6, 7 de Mateus, dando o tal do Sermão do Monte, com muitas coisas muito elevadas referentes ao reino dos céus, né? Essa experiência de Jesus mostra que o jejum sim é algo genuíno ali na Bíblia. É digno, se você achar necessário, você tirar um tempo de reflexão, se abster das coisas comuns, das coisas materiais, seja comida, seja algum ambiente, e ter um momento de reflexão de alguns dias, algumas horas, algum tempo, com uma finalidade, ou orar, ou pensar em algo. Apesar disso, apesar de ser genuíno, o jejum, como é tomado às vezes em algumas situações, como os fariseus faziam na época da Bíblia, de ficar, olha, estou aqui abatido, vestindo pano de saco, vestindo roupas rasgadas, para poder mostrar para todo mundo que eu sou humildão. Isso não é o objetivo do jejum, né? E esse capítulo 58 de Isaías, ele fala mais ou menos disso. Eu vou começar a ler aqui, então, para vocês. Eu imprimi aqui para ler numa outra versão, acho que está na NVI. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e em rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que é esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então, foi até o versículo 5. Então aqui o profeta, Deus fala através do profeta, e o papel do profeta é denunciar ao povo os pecados dele. E aqui ele faz isso clamando como uma trombeta aqui, né? Falando assim, é isso que vocês estão fazendo? Jejum é isso? É isso que... Adianta jejuar dessa maneira? Ou seja, se humilhar, se pôr de saco, fingir que você está abatido, para, na verdade, barganhar com Deus alguma coisa, falar assim, a gente jejua, a gente está aqui se humilhando e mostrando para todo mundo que a gente está vestido mal, que a gente está abatido, e Deus não responde a nossa oração? Você não fala nada? Estão cobrando de Deus uma resposta de uma ação que, segundo o próprio Deus aqui, deveria ser um dia aceitável a Deus. O jejum deveria ser uma experiência boa, tanto para a pessoa que faz jejum, quanto para Deus, nas duas partes aí da relação. E aí que o que ele fala é isso, que o cara que nessa época, né, no povo de Israel, ele fazia o jejum, ele fazia mais para se mostrar, mais para barganhar com Deus, só que na verdade, enquanto ele jejuava, ele estava explorando o empregado dele, estava maltratando as pessoas, ele estava vendo a injustiça e não estava fazendo nada a respeito daquilo. E aí, quando eu li esse capítulo naquela situação que eu contei para vocês no começo, eu li esse capítulo e foi uma coisa para mim, assim, foi algo que falou como um soco para mim. E falou assim, o que você fala que é servir a Deus, que é viver para Deus aí, você está fazendo para mim mesmo ou você está fazendo para mostrar que você é melhor que os outros, para poder me agradar, para que eu te dê coisas que você quer, como um menino que faz birra no
na loja de brinquedo para o pai comprar o presente ali. É isso que você está fazendo? É birra? Você está, eu vou me humilhar aqui e vou parar de comer. Não vou comer enquanto você não me der isso. E para mim foi muito forte isso. E quem já ouviu outras pregações minhas aqui, sabe que eu tenho uma visão... Eu sou biólogo, né? Quem não sabe. E tenho uma visão da questão da evolução do ser humano, já comentei isso em outra pregação, de que o ser humano ele tem nos seus genes o egoísmo. Os animais, eles, através da evolução, um dos comandos naturais que a gente tem guardado dentro dos nossos genes é que a gente tem que, acima de tudo, se reproduzir. A gente tem que se reproduzir, passar o nosso gene para frente, e não importa os outros. A gente tem que garantir que o nosso gene seja eternizado. Como? Garantindo que eu tenha um filho, que o meu filho tenha um filho, que o meu neto tenha um filho, e aí eu estou eternizando um pouquinho de mim. Eu estou fazendo com que eu consiga perdurar por mais do que, sei lá, cerca de 80, 70 anos aí, que é a expectativa de vida do ser humano. E aí, nessa atitude de jejum, o que é o jejum literal? É você deixar de comer por uma causa, para buscar algo além do que é material. Nós vemos na prática do jejum algo que é contrário a essa natureza humana de querer se perdurar. Porque se eu deixar de comer é a coisa mais básica que a gente tem que fazer para poder sobreviver e cumprir essa função animal que a gente tem de passar nossos genes para frente. Se você parar de comer hoje, dentro aí de 30 dias, 40 dias, às vezes mais, 40 dias dá para ficar, né? Dá para ver na Bíblia. Mas aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, você não vai aguentar, você vai morrer. E aí, possível você passar os seus genes para frente. Então, o jejum, a natureza do jejum, ela vem de contrário a essa natureza humana do egoísmo, de querer garantir o meu. E pelo princípio do jejum ser esse, de eu deixar por um momento de me preocupar com a minha vida, com o meu sustento, e me dedicar a outra coisa, que esse jejum dos judeus aqui nessa época estava sendo feito errado. Porque na verdade ele estava se jejuando. O princípio do jejum é contrariar a minha subsistência pelas minhas próprias forças. Mas em vez de fazer isso, eles jejuavam para ter favor de Deus, para barganhar com Deus, enquanto os trabalhadores deles estavam sendo explorados lá para poder dar pão para eles e garantir o trabalho deles, garantir o sustento deles. E nessa situação que era para ser uma situação de confiança em Deus, de deixar uma coisa natural para buscar algo em Deus que eu não sei o que é, uma coisa diferente, pelo menos do sustento material, na verdade eles estavam garantindo deles ali, né? Querendo garantir o deles, barganhando com Deus. E aí, se você continuar a ler o trecho, que eu vou continuar agora, você vê o que Deus espera do jejum e quais são os princípios. O que é o jejum para Deus? É realmente apenas deixar de comer? Aí no 5 ele fala... Não, no 5 não, 6. O jejum que desejo não é esse. O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é esse, né? Ele pergunta. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alva, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. O Senhor te fartará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas jamais faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias.
Então aqui a gente vê o que Deus espera do jejum, né? Da nossa parte, o jejum parecia ser só essa limitação da refeição, né? Ou de alguma coisa material. Mas o que Deus espera, o que Deus está querendo dizer com essa mensagem? Por que existe o jejum? O jejum, na verdade, ele é uma figura de algo bem maior. Ele é uma figura assim como durante um jejum físico, eu deixo de preocupar com a minha subsistência, com uma coisa básica da minha subsistência, que é comer. Para poder me preocupar com outro interesse, me dedicar a outra coisa, o que Deus quer dizer com o jejum é que em um estado de jejum que a gente deve viver não só um dia, como ele diz ali atrás, né? Que o homem se aflija por um dia, mas que a gente deve viver constantemente, é que a gente tem que aprender a viver sem olhar para as nossas próprias coisas, mas sim dando mais atenção ao que está do meu lado. Aquelas pessoas que estão ao meu redor, que estão precisando de algo. Seja comida, seja uma pessoa que está sendo oprimida por algo. Aqui seja também uma pessoa que está sofrendo injustiça de algum modo. Isso tudo, como eu falei no começo, né? A igreja tem aquela tendência, o cristianismo tem essa tendência de buscar o místico, o intangível. Isso aqui é muito tangível para mim, né? Você parar de se preocupar com as suas coisas e se preocupar com o outro. Isso é o que Deus espera do jejum, né? Apesar da prática ser genuína, como a gente vê o próprio Cristo fazendo, a mensagem por trás do jejum é que para de se preocupar um pouco com você mesmo e começa a olhar para as coisas que estão ao teu redor. Mas não só olha. Se você quer ter favor de Deus mesmo, se você quer obedecer a Deus e quer honrar a vontade de Deus para o homem, pratica o que ele está falando. Começa a olhar a injustiça que está ao teu redor, ao teu alcance, e em vez de ficar apelando para um místico, vai lá e dá comida para o cara que está com fome. Vai lá e luta a luta do que está sendo injustiçado, que está tendo o direito dele cerceado, ou que está apanhando. Defenda o pobre, defenda o que está em situação de risco, em situação... Como fala? Vulnerável, isso é a palavra. E é engraçado, porque se o cara lá estava barganhando, fingindo que ele estava sofrendo, para Deus dar um favor para ele, aqui Deus fala, se você fizer isso, ou seja, faz o jejum genuíno, para de olhar para as suas coisas um pouco, olha para o cara que está do teu lado, para a pessoa que está do teu lado, porque não importa a necessidade que você esteja passando, a situação que você esteja passando, uma constante é que a gente sempre vai achar gente ao nosso lado que está precisando mais que a gente, que está sofrendo uma injustiça maior do que a tua. Por causa dessa genética que a gente tem egoísta, a tendência é a gente sempre vê o nosso problema como maior, né? E se você a gente só vê que o nosso problema não é o maior do mundo quando a gente bota em perspectiva. A gente vê o problema do outro e fala assim, poxa, tudo bem, meu problema é um problema, mas quando eu vejo essa pessoa aqui, eu posso fazer algo por ele? E você vai fazer o que Deus fala aqui, fala assim, aí sim eu vou olhar para você, eu vou te responder. E não só isso, mas a tua luz vai brotar sem detença, você vai começar a iluminar o ambiente onde você está. Quando eu li esse trecho pela primeira vez e na experiência que eu passei, que eu falei que mudou a minha vida, foi uma das coisas mais fortes que eu provei na hora. Porque na situação que eu estava, eu era um cristão que não fazia diferença nenhuma no lugar que ele estava. E isso me decepcionou tanto, eu me decepcionei comigo mesmo, porque eu era irrelevante. E se é verdade tudo que Deus falou e tudo que Cristo falou ali em Mateus 5, 6 e 7, que eu já citei, o Sermão do Monte, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós estamos aqui para dar sabor nessa terra, nós estamos aqui para iluminar as pessoas. Por que eu não iluminava? Por que eu não estava fazendo diferença? E ali eu vi que, na verdade, eu estava sendo um baita de um teórico. Eu estava buscando essa iluminação mística, sabe? Não, eu vou entrar num lugar, eu vou entrar na minha sala de aula, as pessoas vão... Poxa, eu estou sentindo algo, um distúrbio na força. Aquele cara, vejo que tu és profeta. E vão, sabe? Sentir o bom perfume de Deus, né? Vai sentir o cheirinho, assim. Vai vir uma fumacinha, uma luz baixa. E eu vou começar a fazer milagre e tal. Não é isso. Na verdade, as pessoas vão ser iluminadas quando você fazer algo físico com elas. A pessoa que está sendo oprimida ali, você entrar no meio do oprimido, do opressor e falar assim, não, peraí,
Não importa se você está agindo segundo a lei ou tá contra a lei, isso que você está fazendo é imoral, isso que você está fazendo é errado. A gente teve, por exemplo, a situação umas semanas atrás lá da Batalha Campal da Praça Nossa Senhora de Salete, né? Com os professores e os policiais. E eu ontem conversei com um policial que estava na ação. E fiquei conversando com ele um tempão e discutindo, e ele falou assim, cara, o que a gente fez está totalmente legal. A gente está na lei, porque foi uma ordem judicial que proibia a entrada na Assembleia. E eu falei, cara, exatamente, está completamente legal. Vocês estão, segundo a lei dos homens aí, vocês estão, beleza. Mas o que foi feito foi imoral. Dar tiro na cara de senhora. A lei tá certo pela lei? Tá. Mas e a moralidade? É ético isso? É certo? É porque a lei diz que é correto? Houve ou não uma injustiça? Então, situações como essa, em que a gente... situações práticas, em que a gente tem que começar, se a gente quiser ter esse favor de Deus, e se a gente quiser entender o que Deus espera de nós, que a gente precisa começar a fisicamente ser luz e mostrar o que é correto, não diante da lei, diante do juiz, diante do governador, ou diante das pessoas que estão ali, mas sim baseado nessa nova realidade onde a gente está sendo inserido, que se chama Reino de Deus, que é uma esfera onde Deus é quem vai estabelecer a vontade dele, né? Não dessa forma mística. A gente pode até pensar nessa forma mística. Quando fala Reino de Deus, também é uma coisa que vem, né? Oh, não, as pessoas vão dobrar os joelhos. Não, as pessoas vão parar de ter fome. As pessoas vão parar de apanhar por lutar por um direito delas. As pessoas vão começar a ver que realmente, não importa se é legal ou se não é errado. Algo vai testificar dentro delas e vai falar assim, não, é errado. Não é porque é legal que tá certo essa situação, né? E aí os versículos 13 e 14, eles citam outra coisa que, em paralelo com o jejum, é uma prática meio polêmica aí também no cristianismo, que é o sábado, né? E ele fala, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. E ele acaba dizendo, pois é o Senhor quem fala. Aqui ele traz outro conceito, que é o sábado, né? Ele é muito próximo a esse conceito de jejum, porque o sábado é o dia que o Senhor descansou. A prática recorrente no cristianismo do sábado, no judaísmo e no cristianismo do sábado, é que no sétimo dia você não deve fazer nada, você não deve trabalhar para você mesmo. Só que o contexto que ele põe isso daqui é por que você não deve trabalhar no sábado? É porque Deus está cuidando da sua vida. Então, se você profana o sábado, quer dizer o quê? Que você não confia em Deus. Porque apesar de Deus estar falando, pode descansar que eu sou o teu sustento. Olha o passarinho que não planta, não colhe e está sobrevivendo. Olha a flor que não trabalha e se veste bem. Ele fala isso em Mateus também. Por que você não descansa? Por que você não aprende a deixar as suas coisas de lado por um tempo e confiar que Deus está cuidando das suas coisas? E aí você vai cuidar das coisas do outro. E aqui ele fala que quem tiver essa prática de guardar esse sábado, ou seja, de aprender a confiar que as nossas coisas, quando a gente está cuidando das coisas dos outros, Deus está cuidando das nossas coisas. E que a gente não precisa ficar se preocupando tanto com as nossas coisas, em resolver as nossas próprias coisas, mas sim se preocupar em resolver as coisas dos outros, em cuidar das pessoas. Porque aí Deus vai estar cuidando, e não só vai estar cuidando de você, mas, como ele fala no final aqui, eu farei que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó. Deus não só promete o básico para você, mas faz uma promessa, sabe? Eu não estou falando do evangelho de prosperidade, sabe? Não é, não, eu vou cuidar do outro porque eu vou ficar rico. Mas Deus vai ser justo com você nessas situações práticas também. Quando você sofreu uma injustiça,
quando você estiver passando fome. E pode parecer tudo muito teórico, mas de uma forma prática, a vivência de igreja ideal não é essa. Lá em Atos 2, todo mundo vendia o que tinha e eles tinham tudo em comum. Então, se um cara estava passando fome, o que tinha em dobro vendia e dava para o que estava passando fome. Mas se esse cara que vendeu um dia passar fome, o que ia acontecer com ele? Se essa esfera fosse mantida? Alguém também ia vender a coisa dele e ia dar comida para esse cara. Então, de uma forma prática, de uma forma tangível, Deus cuida dos nossos interesses quando a gente cuida dos interesses dos outros. Quando a gente resolve tomar esse jejum e esse sábado, não como teorias, não como práticas místicas, não como coisas intangíveis ou coisa religiosa, como um rito religioso, mas sim se a gente começar a perceber que não é só esse capítulo da Bíblia. Esse capítulo foi muito forte para mim porque ele escancara isso. Ele fala, cara, para com isso, para de se preocupar com as suas próprias coisas e começa a dar atenção para o próximo, começa a dar atenção para o outro. Só que se você for ver, a Bíblia está recheada disso. O Novo Testamento está praticamente pautado nisso e em várias passagens do Antigo Testamento, nessa questão de que atualmente você ser uma pessoa segundo Deus é você amar a Deus sobre todas as coisas, e a forma de você amar a Deus sobre todas as coisas é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume todo o Antigo Testamento, resume todos os 10 mandamentos. Isso resume as profecias de Isaías, resume as profecias do Antigo Testamento e resume tudo o que Jesus falou. Parece martelar numa coisa que a gente sempre fala isso, né? Mas é isso. Porque... E assim, enquanto eu estava preparando a palavra, veio na minha cabeça assim, poxa, eu queria falar uma coisa nova, uma novidade, uma coisa, né, que estourasse a cabeça das pessoas. Eu falo assim, uau! E vejo que és profeta e que está falando por Deus e tal. E que todo mundo falasse em línguas que nem a Lia, assim, durante a minha fala. Mas, na hora que eu estava buscando um assunto, Deus me falou assim, cara... Não tem mais o que falar, eu já falei tudo o que precisa ser feito. O que a gente precisa fazer agora é transformar isso de uma teoria numa prática. Porque falar a gente fala bastante, mas falar papagaio fala também, né? Vou mandar ele decorar o versículo aqui. O que nos está proposto não é falar sobre isso. É falar sim, é denunciar, é ser um profeta igual Isaías foi aqui. E denunciar ao povo o pecado dele. Mostrar para o cristianismo, para os nossos irmãos, para as pessoas que não são cristãs, que a gente tem que parar de se preocupar consigo mesmo e começar a olhar mais para o outro. A gente tem que denunciar isso. Mas a gente nunca vai iluminar o ambiente onde a gente está se a gente não fizer isso. E é isso que esse trecho mostra. Se eu ficar falando, clamo, mas na verdade a minha fala ela não condiz com o que eu faço, e isso é uma coisa muito ampla, né? Há muitas maneiras de fazer isso e cada um deve buscar refletir diante de Deus como eu vou fazer isso, como eu vou ser esse instrumento de justiça que Deus quer que eu seja, né? Que Deus está clamando aqui para que eu seja. Só até aí.